A peste negra dizimou aproximadamente um terço da população da Inglaterra, um número impressionante de até 2 milhões de almas. Essa redução drástica na força de trabalho, inesperadamente, empoderou os camponeses, conferindo-lhes poder de barganha nas negociações com a nobreza rural que governava o país. Em uma reviravolta rara, os salários das classes mais baixas começaram a subir, e os camponeses experimentaram um sentimento de autoestima que estivera ausente por incontáveis gerações. No entanto, a classe dominante não podia tolerar essa mudança na dinâmica de poder por muito tempo. Em uma tentativa de restaurar o equilíbrio a seu favor, o governo britânico, sob o reinado do rei Eduardo III, promulgou o Estatuto dos Trabalhadores em 1351. Essa lei proibia qualquer pessoa de exigir salários mais altos do que os níveis anteriores à peste. Foi uma manobra flagrante para suprimir a força econômica recém-descoberta da classe camponesa, aplicada por meio de penalidades severas, como multas pesadas, humilhação pública em troncos ou até mesmo açoitamentos brutais. Contudo, não foi a morte generalizada de entes queridos ou mesmo a supressão de seu novo poder aquisitivo pelo Estado que acabaria por esmagar o espírito do povo britânico. Esse golpe viria mais tarde, com a imposição de novos impostos opressivos. À medida que o século avançava, a Inglaterra introduziu 3 novos impostos sobre sua população, principalmente para financiar a Guerra dos 100 Anos em andamento com a França. Ao contrário dos impostos anteriores, que eram em sua maioria baseados em uma porcentagem da renda, os impostos da época geralmente impunham um valor fixo a todos, independentemente de sua riqueza, nível de renda ou capacidade de pagamento. Isso sobrecarregava desproporcionalmente os membros mais pobres da sociedade. A classe dominante respondeu às mudanças na dinâmica de poder. O primeiro desses impostos, implementado em 1377 durante o reinado do jovem rei Ricardo II, determinava que toda pessoa com mais de 14 anos pagasse um groat, equivalente a 4 pence antigos, à coroa. Para muitos camponeses, mesmo essa pequena quantia representava uma parte considerável de seus ganhos. O segundo imposto, introduzido em 1379, era mais progressivo, com uma escala móvel baseada na renda. No entanto, a gota d'água foi o imposto de 1380, que exigia que todas as pessoas com 15 anos ou mais pagassem um shilling inteiro para apoiar o esforço de guerra. Foi durante a coleta desse terceiro imposto que a coroa encontrou resistência do povo. Em maio de 1381, em Essex, os cobradores de impostos enfrentaram a resistência dos aldeões, que se recusaram a pagar. Quando esses funcionários tentaram punir os aldeões por sua desobediência, foram recebidos com violência e expulsos da cidade. A notícia dessa revolta se espalhou rapidamente por toda a região, desencadeando uma rebelião generalizada contra a elite dominante da Inglaterra. Logo, quase todo o sudeste da Inglaterra estava em revolta aberta. Grupos rebeldes de Essex e Kent, contando aos milhares, embarcaram em uma marcha furiosa em direção a Londres, o coração do poder da nação. Ao longo do caminho, eles alvejaram cobradores de impostos e representantes do governo, saquearam alfândegas e incendiaram mansões, liberando sua fúria contra qualquer símbolo de autoridade sobre o campesinato. Ao chegar a Londres, o Palácio Savoy foi tomado pelas chamas, e o Templo dos Cavaleiros Hospitalários sofreu um destino semelhante. O povo havia feito suas vozes serem ouvidas, e seu clamor coletivo ecoava com a mensagem retumbante: a tributação é roubo. Enquanto escrevo estas palavras, encontro-me aninhado nas profundezas da vastidão da Lapônia. Uma terra de natureza intocada e clima indomável, mas o mais importante, situada dentro das fronteiras da Finlândia, uma nação sobrecarregada com os segundos impostos mais altos do mundo. Na Finlândia, dependendo do local de residência, é concebível entregar até 66,75% da renda pessoal em impostos, quando os impostos federais, municipais, previdência social e da igreja são combinados. Apenas a Bélgica supera isso, com uma alíquota máxima de imposto de renda impressionante de 79,5%. Agora,
Vamos contrastar a situação da Finlândia com os impostos que levaram os camponeses ingleses à tamanha fúria que se levantaram contra seus governantes. Embora seja desafiador apontar os ganhos exatos de um camponês do século XIV, várias fontes sugerem que provavelmente era entre 2 e 4 pence por dia. Assumindo que um camponês só tirava um dia de folga por semana para descansar, como era costume no sábado, podemos estimar 312 dias úteis por ano. Isso se traduz em uma renda anual de 78 shillings, 936 pence, por pessoa. Com base nesse cálculo, no ano em que o imposto mais substancial foi imposto, ele teria somado 1,2% da renda média do camponês. Quando combinado com outros impostos prevalecentes da época, um dízimo de 10% para a igreja e um imposto feudal sobre a terra estimado entre 2% e 10%, um camponês medieval em 1380 poderia ter previsto pagar um máximo de 21,2% de sua renda em impostos. No entanto, foi o imposto extra de 1,2% em 1380 que finalmente os levou ao limite. Para ilustrar o absurdo disso em comparação com os tempos modernos, vamos justapor seus impostos com o que a maioria de nós suporta hoje. Em essência, a classe dominante tem permissão para manter seu domínio como sempre teve, enquanto nós, o povo comum, devemos arcar com a conta para manter nossas nações funcionando. Lembre-se do exemplo anterior da alíquota máxima de imposto da Finlândia de 66,65%. Este número exclui impostos ocultos. Quando estes são considerados, alguns finlandeses provavelmente pagam perto de 80% de sua renda em impostos anualmente. Não pense que você está isento apenas porque não reside em um país nórdico. Se você chama os Estados Unidos, Austrália, Canadá, qualquer parte da Europa ou a maior parte do mundo desenvolvido de lar, você está enfrentando uma carga tributária semelhante. Na Austrália, estima-se que a pessoa média pague mais de 150 impostos ocultos em sua vida diária, incluindo Imposto sobre Bens e Serviços, GST, impostos de registro de automóveis e muito mais. O alemão médio pode pagar perto de 200 impostos ocultos a cada ano. Os americanos enfrentam impostos sobre vendas de até 7,25%, dependendo do estado, impostos sobre a propriedade, impostos rodoviários, impostos de importação e um imposto de 7,5% sobre voos domésticos dentro dos exercícios. Lembre-se de que esses impostos adicionais são cobrados depois que o imposto de renda já foi pago ao governo federal. Se você mora em algum dos lugares mencionados, é quase certo que está pagando mais da metade de sua renda para o seu governo. Se você reside na Austrália, Alemanha, Japão, Áustria, França ou qualquer uma das nações nórdicas, é provável que seja mais de 2/3 de seus ganhos. Não há maneira mais simples de dizer: vivemos atualmente na era mais tributada da história humana. Imagine estar em uma sociedade comercial com um sócio oculto que você não escolheu, é forçado a continuar, que fica com mais da metade de cada real que você ganha, tem permissão para administrar mal seu dinheiro como bem entender, e pode prendê-lo ou privá-lo de seus direitos se você não pagar a eles. Não precisamos imaginar esse cenário porque é a realidade do nosso mundo hoje. Esses sócios ocultos são nossos governos. Em quase todos os lugares, nossos impostos continuam a subir. No entanto, em vez de a vida melhorar à medida que entregamos mais do nosso dinheiro suado ao Estado, ela está demonstrando e estatisticamente piorando para a maioria das pessoas nos degraus mais baixos da sociedade ocidental. O custo de vida continua aumentando e ouvimos constantemente sobre a qualidade decrescente de serviços essenciais como saúde, transporte público e serviços públicos na maioria das nações desenvolvidas. Se você faz parte da força de trabalho de hoje, é a primeira vez em gerações que você provavelmente estará pior financeiramente e economicamente do que seus pais ou avós. E boa sorte em tentar comprar uma casa. Camponeses na Inglaterra do século XIV se revoltaram contra seus senhores por pagarem pouco mais de 20% de sua renda total em impostos. Então, por que toleramos pagar 50%, 60% ou até 70% de nossa renda, como se fosse uma parte normal da vida? Por que não protestamos? Por que não nos levantamos?
Por que não nos rebelamos? Porque fomos condicionados desde o nascimento a acreditar que essa é a norma. Porque fomos embalados na complacência pelo entretenimento, cultura e um sistema alimentar industrial que envenena nossos corpos e embota nossas mentes. Porque a maioria das pessoas não sabe que, embora o americano ou australiano médio pague mais da metade de sua renda em impostos hoje, considerando os impostos ocultos, em 1912, pouco mais de um século atrás, as pessoas nesses países não pagavam imposto de renda para seus governos. Passamos de 0% para 70% ou mais de nossa renda sendo entregue ao Estado em pouco mais de 100 anos em alguns países. Quando isso vai acabar? Não vai. Não a menos que tomemos uma atitude. A tributação não é mera ladroagem. A forma como nossos governos modernos impõem impostos representa o maior assalto da história humana. É um sistema projetado para manter a pessoa média para baixo. Isso cria uma sociedade de pessoas que devem apenas seguir ordens, enquanto aqueles no poder e seus amigos ficam cada vez mais ricos às nossas custas. Obrigado por assistir. Ajude este projeto se inscrevendo, compartilhando e dando um joinha.